Um bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com Palavras de Vida. Hoje é segunda-feira e com a graça de Deus estamos iniciando mais uma semana e eu tenho certeza que a nossa fé ela vai ser aumentada através da meditação na palavra de Deus. O desejo do meu coração e a minha oração é que Deus nos proporcione uma semana frutífera e ao mesmo tempo abençoada. Nós vamos aprender a respeito da história de José, que se encontra em Gênesis 37, os 4 primeiros versículos. E antes de fazer a leitura, eu quero pedir para você que nos acompanha a curtir esse vídeo, a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e eu tenho um pedido especial. Se inscreva em nosso canal. Nós estamos muito felizes porque estamos chegando na marca de 1.000 inscritos. E quando atingirmos esta marca, nós vamos ter uma novidade de programação e vamos também desfrutar de novas ferramentas do YouTube. Então, se você não se inscreveu, faça isso e convide outras pessoas também para chegarmos neste número o quanto antes. E assim elas também acompanharão os nossos devocionais diários, o Palavras de Vida. O texto diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram, e já não lhe podiam falar pacificamente. Queridos, nesta semana nós vamos aprender a respeito da história de José. E eu quero apresentar algumas telas a respeito da vida de José. E eu tenho certeza que nós seremos grandemente abençoados. A primeira tela que eu queria apresentar é José como um sonhador, do 0 aos 17 anos. Ele era um filho preferido porque era filho da velhice, e a prova disso é que o seu pai deu a ele uma túnica multicolorida e ele se destacava no meio dos seus irmãos. E esta imagem de sonhador se deu porque ele teve 2 sonhos. 11 feixes se prostravam diante dele, e o outro, 11 estrelas e o sol e a lua se dobravam diante dele. E quando ele contou para os seus irmãos, eles ficaram irados e acharam que José estava ficando até louco, porque será que ele ia governar sobre os irmãos e também o pai e a mãe? E isso fez com que os irmãos tivessem uma inveja de José, e esta inveja cresceu e se transformou em um ódio. E um dia José foi chamar os irmãos que estavam cuidando de ovelhas no campo, e eles decidem então tirar a vida de José. Presta atenção nisso. Tudo que está na sua mente, uma hora se torna um presente na sua mão. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, com o que abrigamos na nossa mente, com o que guardamos no nosso coração, porque uma hora pode se tornar uma realidade, seja o que for. Aqui eles começaram com a inveja, que cresceu para o ódio, e aqui eles já queriam matar José. Pegaram José, jogaram ele numa cisterna, até que um irmão, Rubem, disse que eles não podiam matar José, que Deus ia cobrar o sangue deles. Um irmão chamado Judá sugeriu que tiraram ele e venderam ele para uma caravana dos ismaelitas. Venderam ele ali por 20 moedas de pratas para ser escravo no Egito. E acontece que, diante desta realidade, ele é vendido como mercadoria. A segunda imagem aqui de José é José como escravo. Chegando ali, ele vai para uma feira, ele vai para uma praça e ele é vendido ali como escravo. Mas você vai prestar atenção e ver que a bênção de Deus era sobre a vida de José.
um oficial de Faraó chamado Potifar vai lá e ele então compra José para trabalhar na casa dele. E José começa a trabalhar na casa dele e tudo que José põe a mão dá certo. Tudo que José põe a mão prospera. Tudo que José faz é abençoado. E em pouco tempo, Potifar pega ele e vai aumentando ele de cargo, tira ele de escravo e coloca ele num cargo melhor. Logo ele já estava como um mordomo. O que isso quer dizer? Que ele tomava conta de tudo o que acontecia na casa de Potifar, ou seja, era um administrador da casa de Potifar. Então José aqui, a segunda imagem dele é a imagem de um escravo que está trabalhando e sendo abençoado naquele novo serviço dele ali no Egito. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. E o que acontece? Quando as coisas estavam ficando boas, acontece um problema. A mulher de Potifar, ela chama José e convida José para deitar com ela. José não quer. E aquela mulher começa a investir na vida de José, começa a querer José junto com ela a todo custo. Até que um dia ela encantua José e ela então fala para ele que queria que ele deitasse com ela. Ele fala que não podia fazer aquilo, porque ele não podia trair o patrão dele, ela também era patroa dele, e o patrão o ajudou, o patrão deu a mão para ele, o patrão deu a oportunidade, ele não podia agir desta forma. E como se não bastasse, José fala que ele tinha uma aliança com o seu senhor, com o seu patrão, mas acima de tudo ele tinha uma aliança com Deus, e ele não podia transgredir esta aliança. Essa mulher, por sua vez, agarra na roupa dele, ele sai correndo, a roupa fica na mão dela e ela começa a gritar ali no palácio. Ela começa a gritar que José tentou assediá-la sexualmente. E o que acontece? José, então, ele vai ser preso por conta disso. Presta atenção na história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como uma mercadoria. Ele chegou no Egito no anonimato como um escravo que não tem nome, não tem sobrenome, não tem história. E agora que as coisas estavam melhorando por conta de ser fiel, a terceira imagem aqui que nos é apresentada de José é um José preso na cadeia com 17 anos de idade. Injustamente ele se encontra agora atrás das grades. Nós vamos orar. E amanhã vamos conversar um pouco mais a respeito da história de José. E eu espero você para que possamos tirar lições a respeito da vida deste grande servo do Senhor. Se você quiser deixar o seu pedido de oração nos comentários, fique à vontade, que nós vamos anotar e nós vamos orar por cada um individualmente. Vamos rogar pelas bênçãos dos céus? Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, abençoar a nossa família, o trabalho das nossas mãos, que a palavra do Senhor venha alimentar o nosso coração, que a palavra do Senhor venha regar a nossa fé, que a palavra do Senhor venha guiar os nossos passos e que possamos viver, Pai, tudo o que o Senhor tem reservado para nós, porque nós sabemos que é o melhor para as nossas vidas, porque tudo o que o Senhor faz é bom e o Senhor nos criou, Pai, e o Senhor é o Deus que nos ensina a viver da melhor maneira possível. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Abençoa-nos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.